Saudamos então a todos os nossos queridos irmãos e amigos com a paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui. Quero agradecer de coração ao convite do pastor Ivaí, que nos cedeu o púlpito. O pastor Ivaí foi muito gentil e cortês para realizarmos a cerimônia da dedicação infantil e agora o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar, não poderia ser outro assunto diferente. Hoje vamos falar sobre a família. A família como um projeto divino. Vocês sabiam que a família é um projeto que nasceu na mente de Deus? Deus planejou uma família, porque Deus é família. Deus não planejou para você e para mim algo diferente daquilo que Ele é. Deus não é solidão. Deus é família. Deus é Pai. Deus é Filho. Deus é Espírito Santo. Isto se chama família divina, composta por três seres pensantes que se amam e que nos amam. E quando Deus criou Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, lá em Gênesis, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e o verso 26, no primeiro capítulo da Bíblia, Deus disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os à semelhança divina. Mas esta semelhança não era somente física, intelectual, espiritual. Esta semelhança também era da família. Deus criou a família humana, tendo como base, como padrão, a família divina. Deus não vive em solidão. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira, porque Deus não queria que o homem vivesse em solidão. Portanto, queridos, o projeto da família veio do Jardim do Éden. Mas quando o comunismo se instalou na Rússia, isto foi na década de 1910, quando o comunismo se instalou na Rússia, o comunismo resolveu abolir e destruir tudo que tinha relacionamento ou dizia respeito ao cristianismo ou à Bíblia. Então, tão logo o comunismo se instalou na Rússia, eles aboliram o casamento, aboliram a família. E no ano de 1920, Lenin escreveu: abolimos o casamento e a família da Rússia, e a Rússia se tornou um verdadeiro bordel. A Rússia se tornou um verdadeiro bordel, nas palavras de Lenin. Por quê? Aboliram a instituição sagrada da família, do casamento, instituições criadas por Deus no Jardim do Éden. Satanás, ele tinha como foco destruir o que Deus criou, e principalmente o que Deus criou na semana da criação. Por isso, queridos, em 1789, quando surgiu a Revolução Francesa, a Revolução Francesa começou ali na França e deveria se espalhar por toda a Europa. E o foco de Satanás na Revolução Francesa era abolir a religião. Fecharam as igrejas, queimaram as Bíblias, e então elegeram a deusa da razão. Uma prostituta foi eleita como a deusa da razão. E eles carregaram em procissão pelas ruas de Paris aquela prostituta como sendo a deusa da razão, e foram até a Catedral de Notre Dame. E lá na Catedral de Notre Dame, a deusa da razão, a prostituta, foi entronizada como a deusa do iluminismo. Isso foi em 1789. Em 1792, 3 anos depois, o governo da França, ainda dentro da Revolução Francesa, eles decidiram abolir a semana de 7 dias de 24 horas. Não queremos nada que diga para nós ou nos lembre a Bíblia ou a semana da criação. E então a semana de 7 dias de 24 horas foi abolida no calendário francês.
E eles criaram então uma semana de 10 dias. O mês de 1792 para frente, 1º de janeiro de 1792, o mês na Rússia, aliás, na França, deveria estar dividido em 3 semanas de 10 dias. E o dia feriado seria o 10º dia. Bagunçou tudo, irmãos. Alterou o ciclo semanal. Bagunçou tudo. Isso durou 12 anos. 12 anos. De 1792 a 1805, durou o calendário de semanas de 10 dias. Porém, em 1805, voltaram a ter a religião na França e voltaram a ter a semana de 7 dias de 24 horas, como é até hoje no mundo inteiro. Você já parou para perguntar por que o mundo inteiro, mesmo os países não cristãos, mesmo os países pagãos, mesmo aqueles países que nunca ouviram falar de Jesus, nunca leram a Bíblia, você já parou para pensar por que eles têm uma semana de 7 dias? Eles não sabem explicar. Se você perguntar para um ateu, ou para um budista, ou para um hindu, que não conhece o cristianismo e nem a Bíblia, por que a semana de vocês é de 7 dias, de 24 horas? Eles não sabem explicar. Porque a Enciclopédia Britânica diz assim, aqueles que não creem no Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, eles ficam confusos com relação à origem da semana. Eles ficam confusos com relação à origem da semana, porque não existe outra origem para a semana fora de Gênesis capítulo 1. Portanto, queridos, a semana é um padrão de 7 dias de 24 horas estabelecido por Deus lá no Jardim do Éden e passou para a humanidade toda. E Satanás odeia a semana de 7 dias. Por isso, quando a Revolução Francesa se instalou na França, a primeira coisa que ele tentou fazer foi abolir a religião e abolir a semana de 7 dias. Mas não vingou, graças a Deus. Não vingou. Porque o que Deus fez no Éden é para permanecer para a eternidade. Mas Deus não fez somente a semana de 7 dias lá no Éden. Ele fez o 7º dia como um monumento da criação do mundo por Deus como Criador dos céus e da terra. Satanás queria bagunçar a semana para que o povo ficasse perdido e não soubesse mais qual era o 7º dia da semana. Não vingou, Deus não permitiu. Mas Satanás também lá na Rússia, quando se instalou o comunismo, eles tentaram abolir o quê? Família. Porque a família foi criada no Jardim do Éden, no 6º dia. No 6º dia Deus criou a família. No 7º dia Deus criou o dia da família. E você pode perguntar, pastor, mas o dia da família não é o domingo? Porque agora existe uma campanha mundial. Existe uma campanha mundial de que o dia da família é o domingo. Mas na Bíblia, o dia da família é o sábado. Porque a família foi criada na sexta-feira. E o primeiro dia que a família passou em comunhão, Eva e Adão, em comunhão um com o outro, em comunhão com Deus, foi o 7º dia, foi o sábado. Foi o primeiro dia de vida da família. Queridos, a Bíblia nos ensina que nós viemos do Jardim do Éden. E a Bíblia nos ensina que estamos voltando para o Jardim do Éden. Nós viemos do Jardim do Éden e estamos retornando para o Jardim do Éden, que será recuperado, restaurado no novo céu e na nova terra. Mas, querido, Satanás, ele está se esforçando para ensinar que o ser humano não veio do Jardim do Éden, e sim do Jardim Zoológico. Será que você veio do Jardim Zoológico? Será que a nossa origem é o Jardim Zoológico? Será que quando você olha para um macaco, para um chimpanzé, você está dizendo, olhando para ele, dizendo, você é o meu pai? O macaco não está contente com essa história. Satanás usou em 1859 Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin?
Muitos pensam que Charles Darwin foi um cientista famoso. Não, ele nunca foi cientista, ele era um pastor. Pastor não entende ciência, só entende Bíblia. O pai pagou para ele ser pastor, mas ele era um pastorzinho revoltado. E ele então escreveu o livro Origem das Espécies. Em 1859 foi publicada a primeira edição do livro Origem das Espécies. E ali ele então transformou o Jardim do Éden num jardim zoológico. Queridos, Satanás sempre está tentando destruir o que Deus fez na semana da criação. Deus criou 4 instituições na semana da criação. Na semana da criação, no 6º dia, Deus criou o casamento e a família. 2 instituições sagradas que existem hoje, mas que estão sendo o quê? Atacadas de todos os lados. Vocês podem ver que Satanás não perdeu o ânimo. Ele está tentando destruir a família através da lei que regulamenta o casamento de homem com homem e de mulher com mulher. Hoje no mundo todo, os países estão aprovando o casamento com o mesmo sexo. Esse é um esforço para destruir a família, porque a criança precisa de um pai, e a criança precisa de uma mãe. A mãe é aquela que educa, que corrige. O pai é aquele que inspira o filho. O filho, homem, precisa da imagem paternal do pai. A filha mulher também precisa dessa imagem paternal do pai. O pai está na família, no lugar de Deus. O pai e a mãe estão no lugar de Deus. Satanás quer destruir a família. Tentou no comunismo, tentou na Revolução Francesa e agora está tentando através do quê? Das leis que regulamentam casamento com o mesmo sexo. Queridos, 4 instituições divinas que nos lembram nossa origem. Primeira, casamento e família. As 2 primeiras. As outras 2, semana da criação e sábado. Estas 4 instituições sagradas, Satanás está tentando destruir. Por isso a Bíblia diz em em Êxodo capítulo 20, verso 8. Êxodo capítulo 20, verso 8, Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus sabia que o homem ia se esquecer do sábado. Deus sabia que existiria na Terra uma teoria chamada teoria do evolucionismo. E que a teoria do evolucionismo faria com que homens e mulheres, estudantes, crianças, se esquecessem de que Deus criou pela palavra da sua boca. Ele falou e tudo veio a existir numa semana de 6 dias e descansou no 7º dia. Por que Deus criou a família? Para salvar a humanidade. O Filho de Deus, ao nascer na terra, precisava de uma família. Ele precisava de um pai aqui na terra. Ele precisava de uma mãe aqui na terra. Por isso Deus criou a família. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus estava preparando um lar para o seu filho que nasceria nesta terra. Por que Deus estava preparando um lar para o seu filho? Porque o pecado já existia. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele já colocou no Jardim do Éden a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. E quem estava na árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal? Satanás. Satanás, ele tinha acesso ao Jardim do Éden somente na árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Satanás já tinha sido expulso do céu, o pecado já existia. Mas mesmo Satanás tendo sido expulso do céu, irmãos, não foi resolvido o problema. Lá no céu o problema continuava, porque 2/3 dos anjos que permaneceram leais a Deus ainda eram simpáticos para com Satanás, porque eles não entendiam a verdadeira razão por que Satanás tinha sido expulso do céu. Então, na criação do planeta Terra, Deus estava procurando um lar para o seu filho, que nasceria aqui, se tornando homem, e que mostraria o amor de Deus
e a bandidagem de Satanás. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ficou provado que Deus é amor e que Satanás é assassino. Somente na cruz do Calvário ficou provado isso. Somente na cruz do Calvário Satanás foi desmascarado. E os 2/3 de anjos que permaneceram leais a Deus no céu, até ali tinham simpatias para com Satanás. Mas ali na cruz, quando Satanás matou Cristo na cruz, quebraram-se os laços de simpatia que ainda existiam entre os anjos de Deus e Satanás. Ali se romperam os laços de simpatia. E ele nunca mais teve acesso ao céu, porque Jesus ressuscitou e subiu ao céu como nosso representante e nosso advogado. Queridos, Deus criou a família para uma proteção do ser humano. Deus tinha o propósito de que a família fosse um refúgio espiritual para os filhos e para os pais. Porém, a família tem sido transformada no principal foco de tentação no mundo. Antigamente, quando os pais diziam assim, perguntavam: onde estão os teus filhos? Os meus filhos estão seguros em casa. Hoje você não pode mais falar, porque os filhos não estão mais seguros dentro de casa, porque dentro de casa existe internet, porque dentro de casa existe uma TV a cabo, porque dentro de casa tem videogames, porque dentro de casa existe um monte de símbolos, de brinquedos da Disney, da deusa Elsa. Já ouviram falar da Elsa? Do Spider-Man, do Iron Man, do Batman, todos símbolos de Satanás. As casas ficaram infestadas de símbolos de Satanás, e Satanás está sendo adorado através de símbolos. Deus é adorado através de símbolos, e Satanás é adorado através de símbolos. Hoje os filhos não estão mais seguros dentro de casa. Por isso Deus tem o propósito de que as famílias se tornem refúgio espiritual para os filhos, contra as tentações lá de fora, mas não contra tentações dentro de casa. Por isso Deus colocou o pai e a mãe para serem Deus no lugar, estarem no lugar de Deus dentro da casa. O pai e a mãe devem pensar: nós estamos aqui no lugar de Deus, e nós vamos decidir o que os nossos filhos vão ver, o que eles vão ouvir, o que eles vão comer, que amigos vão ter, que horas vão deitar, que horas vão levantar, que roupa vão vestir. Nós estamos no lugar de Deus diante dos nossos filhos. A bandeira, queridos, a bandeira que o mundo está levantando hoje é o domingo como dia da família. Deus quer que o seu povo na terra levante uma bandeira dizendo: o sábado é o dia da família. Você acredita que há muitos que guardam o sábado, mas o dia mesmo que eles curtem é o domingo? Você já percebeu isso? Que Satanás tenta transformar o sábado num dia chato. Os pais ficam dentro de comissões da igreja 2, 3 horas a tarde toda, e os filhos ficam soltos. Onde é que está teu pai, menino? Está na comissão da igreja. Queridos, Satanás quer transformar o sábado num dia chato para os filhos, mas Deus quer que você transforme o sábado. Você, querida mãe, querido pai, você deve preparar para o sábado uma sobremesa, não no sábado, já na sexta-feira. Preparar para o sábado uma sobremesa especial que não tem nenhum dia da semana. Veja o que o seu marido, os seus filhos mais amam. No caso da irmã White, era uma torta de limão. Ela só fazia para o sábado a tal torta de limão, e as crianças e o marido, Tiago White, ficavam esperando o sábado chegar para poderem comer a torta de limão. Você deve ter para suas crianças aquelas roupas especiais e lindas que não serão usadas nem no dia do casamento, só no dia de sábado. Então a criança espera com ansiedade, com água na boca, não é? O dia que vai chegar por pôr aquele sapato, aquele vestido. Nós devemos transformar um sábado num dia deleitoso, santo dia do Senhor,
Conforme diz lá em Isaías capítulo 58, verso 13: se chamares ao sábado, dia do Senhor, deleitoso, santo dia, digno de honra, você deve transformar o sábado num dia alegre, o dia em que o pai está com os filhos. Por isso é o dia da família, porque sexta-feira à noite você está tranquilo com seus filhos. Sábado de manhã acordam sem pressa, sem correria. O papai não foi para o trabalho, está em casa e vem para a igreja com a roupa que só vestem no sábado. Ao voltarem vão comer uma comida que só existe no sábado. E sábado à tarde, diferente dos outros dias, o pai e a mãe se unem aos seus filhos para saírem, passear, estarem juntos, irem para um parque, não para jogar bola, mas para andarem no meio da natureza, contemplarem os lagos, contemplarem o mar, contemplarem as obras da natureza que chamam a atenção para Deus, o Criador dos céus e da terra. O sábado tem que ser um dia alegre. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Queridos, existe uma mulher chamada Susannah Wesley. Susannah Wesley foi mãe de 19 filhos. 19 filhos teve Susannah Wesley e Samuel Wesley. Samuel Wesley era um pastor lá na Inglaterra, e a esposa Susannah Wesley. Dentro destes 19 filhos, os 2 mais famosos são John Wesley e Charles Wesley. John Wesley, fundador da igreja metodista. Vejam que se tornou o filho de Susannah Wesley. O filho dela se tornou o fundador da igreja metodista, um homem de Deus. E Charles Wesley, compositor de hinos. Hoje nós cantamos muitos hinos de Charles Wesley. Esta mãe de 19 filhos, ela passava 1 hora por dia em oração e estudo da Bíblia. Se ela tinha 19 filhos e conseguia passar 1 hora por dia em oração e estudo da Bíblia, é porque é possível. Você que tem 1 filho, ou 2, ou 3, também passar 1 hora por dia em oração e estudo da Bíblia. E as crianças ficavam quietinhas, porque todas sabiam que a mamãe estava fechada no quarto em oração e estudando a Bíblia. Todos sabiam. Será que os seus filhos sabem desta hora que você passa aos pés de Jesus, intercedendo por eles, orando, chorando, estudando a Bíblia, perguntando ao Senhor Deus: que farei, Senhor? Como posso educar esta criança? Como devo ensinar esta criança? Me ensina, eu não sei. Porque a coisa mais difícil neste mundo, meu irmão, é ser pai e ser mãe, é educar criança. Porque para educar a criança nós temos que ser educados pelo Espírito Santo. Para ensinar domínio próprio para a criança nós temos que ter domínio próprio. Para ensinar a criança a comer na hora certa, nós temos que comer na hora certa. Para ensinar a criança a não assistir televisão, nós não podemos assistir televisão. Nós ensinamos pelo exemplo. E o nosso exemplo convence as crianças. Então esta mãe, Susannah Wesley, dedicava 1 hora por dia. Isto quer dizer que você e eu também podemos dedicar 1 hora por dia. Você pode colocar as suas crianças às 7h30 na cama. Deve colocar na cama às 7h30. Se for muito cedo, estourando 8. Estourando 8. Para que você tenha 2 horas, 2h30 até as 10 para estudo. Para você, esposa e marido, estudem a Bíblia juntos. Orem um pelo outro e os 2 orando pelos filhos. Para que vocês possam ler livros como Lar Adventista. O livro Lar Adventista é um livro que deve ser lido constantemente pelo marido e pela esposa, mas não leiam sozinhos, leiam juntos. O marido lê um pedaço para a esposa e a esposa lê outro pedaço para o marido. Vão lendo, vão lendo. Ao terminarem este livro, peguem um livro Orientação da Criança
e comecem a ler o livro Orientação da Criança, juntos, marido e esposa, toda noite. Não vão deitar depois das 10. Não vão deitar depois das 10. E levantem antes das crianças acordarem. Levante no escuro, antes das crianças acordarem, você já está em pé para a sua comunhão com Jesus, para a sua hora tranquila aos pés de Jesus. Ah, pastor, mas isso vai custar muito. Mas salvar a família custa muito. Para salvar a mim e a você, custou muito para Jesus. Jesus morreu na cruz. Jesus foi abandonado pelo próprio Pai na cruz, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. E Jesus morreu porque o coração dele se rompeu pela dor da separação do Pai. Quando você contempla Jesus no Getsemane, suando gotas de sangue, você pode avaliar quanto custa uma alma para Jesus. Quanto você, a sua salvação, custou para Ele. E você acha que você vai salvar a sua família sem custo nenhum? Sem investimento nenhum? Você tem que encher a sua casa de lições das crianças, de filminhos da Bíblia, de historinhas da Bíblia. E você tem que banir de dentro de casa qualquer coisa que promova o reino das trevas, meu irmão. Você não pode ter dentro de casa nada que promova o reino das trevas. Nem DVDs, nem filmes, nem roupas, nem brinquedos, nem bonecas, nem Hello Kitty. Nada que promova o reino das trevas. Porque um símbolo de Satanás dentro de casa é um preguinho que Satanás fincou na parede. E ali naquele preguinho ele vai pendurar o que ele quer, porque o preguinho é dele. O preguinho é dele. Você não precisa ter 10 pregos para Satanás nas paredes da sua casa, basta ter um. Ele vai pendurar o que ele quer. É uma brecha para ele entrar e tornar a sua criança rebelde, desobediente, ruim. E você percebe como Satanás trabalha nas crianças, mas as crianças não têm consciência disso. Você tem que ter misericórdia das crianças, porque os pais é que têm que perceber que Satanás está usando as crianças. Elas não percebem que estão sendo usadas por Satanás. Os pais precisam acordar e jejuar um dia por semana pelos seus filhos. Escolha um dia da semana para fazer um jejum pelos filhos. Pode ser a terça, pode ser a quarta, pode ser a quinta, não o sábado. Não escolhe o sábado para fazer um jejum. Sábado é dia de alegria, da família se assentar e comer juntos. Vai ser muito chato, todo mundo se assenta e você fica lá num canto e pergunta: e daí? Cadê o papai? Não, ele está jejuando. Não, irmãos, ninguém deve saber que você está jejuando. Então tem que ser um dia neutro, não no sábado. Sábado é dia de alegria, e jejum dói a barriga, não é dia de alegria. Então você tem que escolher um dia neutro para jejuar pela sua família, um dia por semana, para salvar a sua família. Começando a orar pelo marido da sua filhinha, que ainda recém-nasceu. Sua filhinha recém-nasceu, mas você já está jejuando pelo marido que Deus vai dar para ela. E Deus vai dar mesmo um marido segundo o coração dele. Se você está orando pela esposa que Deus vai dar para o seu filhinho que recém-nasceu. É assim que você anda na frente de Satanás e não atrás de Satanás. Pastor Bessa, já falecido, dizia: se você não andar 2 semanas na frente de Satanás, ele vai colocar você 2 semanas atrás dele. Então, meus queridos, como a minha esposa e eu jejuávamos pelos nossos filhos já desde pequenos, pelo marido, pela esposa, pela salvação deles, e pela graça de Deus, o Anderson e a Evelyn, nossos filhos, estão firmes no Senhor, são fiéis ao Senhor, têm o amor de Jesus e o amor à igreja de Deus. Enquanto muitos filhos de pastores são revoltados e ateus, os nossos são fiéis, mas isso custou dezenas, centenas, milhares de jejuns. Não é à toa, não é de qualquer jeito que você salva a sua família, meu irmão. É pelo exemplo, é por 1 hora passada aos pés de Jesus todos os dias, e é jejuando. Lendo a Bíblia eu descobri que Deus abençoa os filhos por amor aos pais. Quando você lê a Bíblia você descobre isso.
Eu descobri que Deus abençoou a Isaac por amor a Abraão. Eu descobri que Deus abençoou a Jacó por amor a Isaac. Eu descobri que Deus abençoou José por amor a Jacó. E assim vai, meu irmão. Deus vai abençoar os seus filhos por amor a você. Você quer que Deus abençoe o seu filho? Consagre-se a Jesus. Você se consagrando a Jesus, você sendo fiel a Jesus, Deus vai abençoar os seus filhos. Quando você faz o que agrada a Deus, Deus faz o que agrada a você. Quando morávamos em Curitiba e fomos enviados para Manaus, como missionários em Manaus, nós ficamos longe da nossa família. E o que nos confortava era o pensamento de que enquanto nós estávamos cuidando daquilo que era precioso aos olhos de Deus lá em Manaus, Deus estava cuidando daquilo que era precioso para nós, lá no sul do país. Eu dizia para minha esposa: fique tranquila, nós estamos cuidando daquilo que é precioso para Deus, que são as almas pelas quais Jesus morreu. Então Ele vai cuidar daquilo que é precioso para nós, que são os nossos filhos, nossos familiares. Queridos, criança, para ser feliz, precisa aprender a obedecer. Não existe criança feliz que não aprendeu a obedecer. Criança, para ser feliz, precisa aprender limites. Limites. Antigamente a criança, quando tinha visita em casa, nem aparecia na sala. Um exagero, não é? 8, 80. Hoje é 80. Hoje a criança toma conta da casa toda. Antigamente a criança não mandava nada, não tinha valor. Até que veio Jesus e disse: se não tornardes como estes pequeninos, não entrareis no reino de Deus. Então o cristianismo começou a valorizar a criança, colocá-la no lugar certo. Só que hoje foi por outro extremo. A criança manda em tudo, manda nos pais. Um casal que morou na Austrália, quando voltou da Austrália, perguntaram para eles: o que vocês mais gostaram da Austrália? Ele disse: o que mais gostei não, mas o que eu mais achei interessante lá é que lá os filhos é que mandam nos pais, os pais é que obedecem. Os pais perguntam o que a criança quer comer. Criança sabe o que ela quer comer? Criança sabe o que é comida saudável? Não. Quem faz o apetite e o gosto da criança? Os pais fazem o gosto da criança. Nós temos 3 netos. Uma netinha de 6 anos, outra de 4 anos e um netinho de 1 ano e meio. E a minha filha é bem certinha na forma como educa, a minha nora também. Mas ela agora está cuidando desse menininho, Logan, de 1 ano e quase 1 ano e meio. Ele ainda não sabe o que é açúcar e nem sabe o que é sal, tem 1 ano e meio. Nunca colocou nada de açúcar na boca e nunca colocou nada de sal. Ele come tudo sem sal e sem açúcar. E esses dias, conversando com a Leila, eu ouvi a minha filha falar para a Leila: mãe, ele não sabe ainda que existe açúcar. Porque a Leila perguntou: escuta, você vai dar assim o arroz para ele, a comida? Mãe, ele não sabe que existe açúcar e nem sal. Fale baixinho para ele não ouvir. Abacate, ele come abacate. Com o quê? Com abacate. E ela diz: pai, não coma abacate perto dele, porque se ele ver o senhor comendo abacate, ele não vai querer comer mais nada, ele vai querer comer abacate, porque ele come um abacate quase inteiro. A metade de um abacate ele vai tranquilo, sem nada. É saboroso para ele, sem sal, sem açúcar, sem nada. Nós formamos o gosto das nossas crianças, queridos. Nós ensinamos o que é bom, o que é saudável, o que é de Deus, o que é feio, o que não é de Jesus. Nós é que ensinamos os nossos filhos. Tal pai, tal filhos. Criança feliz é uma criança que aprendeu a ouvir não. Nós não temos mais crianças que saibam ouvir um não, porque quando você diz um não, a criança se desespera.
A criança chuta, a criança vira um bicho porque ouviu um não. E nós não temos pais que sustentem o não, porque os pais dizem não, mas depois cedem. Se é para você dizer o não e depois ceder, é bom que você nunca fale não então. Não, você não vai comer isso. E a criança faz aquele berreiro, e finalmente o pai e a mãe, tá bom, só um pouquinho. Esse pai e essa mãe tinham que... Não é bom nem falar, né? É hora de dormir. Vai para a cama. E a criança faz aquele berreiro, aquele... Mas, tá bom, então só mais um pouquinho. Você está destruindo a sua autoridade. O pai manda uma coisa, a mãe manda outra. Ah, o senhor não deixou, mas a mãe deixou. E o pai olha para a mãe e eles se olham. Queridos, isso vira briga entre marido e esposa, porque um destrói a autoridade do outro. Quando eu errava e corrigia o meu filho exageradamente, muitas vezes eu bati no meu filho mais do que precisou. E hoje eu pergunto para ele, filho, realmente você apanhou várias vezes sem precisar, não precisava ter apanhado, bastava ter conversado. E eu bati, errei. Mas ele não é revoltado, porque eu pedia perdão também quando eu errava. E a minha esposa às vezes ficava chorando do lado, porque eu corrigi meu filho da forma errada. Mas ela não falava nada. Mas no quarto, sozinho, ela e eu, aí ela falava, você errou. Não precisava ter batido daquele jeito. Mas isso só marido e esposa de portas fechadas. E a minha sogra ficava revoltada. Ela olhava para a Leila e dizia, aqui vocês dois são assim, um mata, o outro come. Um mata, o outro come. Porque ela não me desrespeitava, mesmo que eu estivesse errado. Quem não erra, irmãos? Você tem o seu filho, você tem todo o direito de errar, todo mundo errou com o seu filho. Você também vai errar, mas nós temos que pedir perdão. E marido e esposa se corrigem um ao outro com portas fechadas. Na frente dos filhos, marido e esposa formam uma frente fechada. Não tem para onde correr, porque marido e esposa estão se apoiando mutuamente. É assim que nós salvamos os nossos filhos. Criamos respeito nos filhos. Os pais precisam, com a ajuda de Deus, aprender a dizer não, mas mais ainda, aprender a sustentar o não. Não é fácil sustentar o não. A tarefa de educar nossos filhos para Deus, para serem cidadãos do céu, é a tarefa mais difícil a nós confiada. Exige do pai passarem tempo aos pés de Jesus, orando cada manhã, cada noite, estudando a Bíblia, estudando o livro Lar Adventista, a orientação da criança, e perguntando, o que farei com esta criança? Às vezes você não sabe o que fazer. Não é muito raro isso. O que eu faço? Já fiz de tudo, Senhor. Me mostra, me ajude, me acalme, me dê domínio próprio, me dê mansidão. Meus queridos, ensina o caminho da criança, no caminho que ela deve andar, e até depois de velho, não se desviará dele. O que você ensina na infância, fica. Bom e mal. O que você ensina até os 3 anos de idade, presta atenção nisso. O que você ensina até os 3 anos de idade, fica. Vai marcar a criança para o resto da vida, mais do que qualquer outra coisa que ela aprender depois dos 3 anos de idade. São os 3 primeiros anos de vida, que são os mais preciosos na educação da criança, que a mãe não poderia trabalhar fora. Enquanto a criança não estiver na escola, a mãe não pode trabalhar tempo integral fora de casa. Porque ela tem que estar em casa quando a criança sai para a escola, e ela tem que estar em casa quando a criança chega da escola. Então ela só vai trabalhar meio tempo, meio período.
é o tempo que a criança está na escola. Porque uma criança não pode voltar para casa e achar a casa vazia. Porque casa vazia, sem mãe, sem pai, e com uma criança lá dentro, Satanás cuida dela. Satanás cuida dela. Você sabe que as crianças são abusadas aonde? Onde as crianças são abusadas? Quais são as estatísticas? Lugar número 1 em que as crianças são abusadas: dentro de casa, pela própria família. Nossos filhos precisam crescer debaixo dos nossos olhos, não dormindo fora de casa. Ah, mas vai ter um dia aí de festa, meus filhos vão dormir na casa do fulano. Não, ninguém vai dormir na casa de ninguém. Cada um dorme na sua casa e cada um tem o seu quarto. O menino tem o seu quarto, a menina tem o seu quarto. Nem dentro do mesmo quarto irmão e irmã dormem, muito menos na mesma cama. Ellen White já falava sobre isso, que não deveríamos colocar os nossos filhos dormindo na mesma cama. É ali que começam a ser abusados. Nós esquecemos que Satanás existe, e Satanás começa a mexer com a natureza pecaminosa das crianças e despertar nelas tendências que vão estragar a vida delas. E os pais são inocentes demais e não percebem nada, não enxergam e muitas vezes não querem enxergar. Queridos, não deite tarde e levante cedo, antes das crianças. Embora possam surgir dificuldades na família, surgem dificuldades, mas nem o marido e nem a esposa abrigue o pensamento de que a união deles foi um erro. Já pensaram que muitas vezes quando surgem as brigas, o marido e a esposa começam a pensar assim: acho que eu deveria ter casado com outra pessoa, acho que a nossa união foi um erro que fizemos. Não abrigue esse pensamento. Não existe marido perfeito e nem mulher perfeita, e nem lar perfeito. Mas existem bons maridos e boas esposas e bons lares, que em nome de Jesus vão ser salvos. Pela graça de Jesus vão ser salvos, com jejum e com oração. Eu me lembro como meu pai e minha mãe cuidavam de mim. Eu me lembro como meu pai, quando eu tinha 15 anos para 16 anos, quando eu saía de casa à noite com 16 anos, ele tinha horário para voltar. O horário era 10 horas. Se eu não chegasse às 10 horas, ele saía pelas ruas me procurando. E ele ia procurando até me achar. E me levava para casa. Eu fiz isso com a minha filha, com meu filho. Quando a minha filha não chegava a uma determinada hora, eu pegava o meu carro e saía. Uma vez, quando eu estava numa pista, indo atrás dela, ela passou pelo meu carro, ela tinha o carro dela, e chegou em casa e disse para Leila: que vergonha, o pai pensa que eu não vi. Quando eu passei na avenida, eu vi que era o carro dele. Que vergonha, ele indo atrás de mim. Eu falei: isso mesmo. É o pastor que busca a ovelha, é o pai que busca o filho, a filha. Você não pode largar seus filhos, você não pode dormir e achar: não, eu não sei onde meu filho está, mas deve estar por aí. Por aí? Aonde? Nós temos que dormir, portas fechadas, tendo os nossos filhos dentro de casa, sem internet dentro do quarto. Não deixe o seu filho com internet dentro do quarto. A internet, se é que tem, deve ser num lugar público, onde todo mundo está vendo. Na sala, onde todo mundo está passando e vendo. Dentro do quarto, não. Você, esposa sábia, não vá dormir e deixe o seu marido na internet. Ele está dando estudo bíblico. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Vai dormir? Leva o marido junto. É difícil? Ora, e Deus vai trazer o marido. Não fique falando, não fique falando, porque faz mal ficar falando o tempo todo. Mas ore o tempo todo, e Deus traz o marido. O homem é um bicho noturno, ele gosta de ficar à noite acordado, mas em nome de Jesus ele vai aprender a vir para a cama cedo.
Marido e esposa, continuem as primeiras atenções um com o outro. Continuem os beijinhos, os abraços, o carinho do marido e esposa juntos. Os filhos, as crianças precisam ver pai e mãe se abraçando. As crianças precisam disso para a autossegurança delas. Elas se sentem muito inseguras quando veem pais brigando, discutindo. Elas ficam desesperadas porque elas sentem que vão perder o lar, perder o pai, alguém vai embora. Mas quando crianças veem seus pais se abraçando, se beijando, se acariciando, não estou falando relação sexual, irmão, estou falando que nós temos que mostrar diante dos nossos filhos amor, abraço, carinho, e eles se sentem felizes e seguros nesse lar. E eles vão construir um lar com esse padrão. Quando eles se casarem, o padrão de lar na mente deles vai ser esse. Mas se eles crescem num lar onde pai e mãe brigam, xingam um outro, eles vão casar e vão levar para o lar deles esse padrão, que não é padrão de lar, é padrão de guerra. É guerra. Portanto, meus queridos, marido e esposa, se consagrem a Jesus para que Deus abençoe os filhos. Continuem as primeiras atenções. De todos os modos, marido e esposa, animem um ao outro na luta pela vida, porque é difícil a vida. Se a esposa fica em casa trabalhando, cuidando das crianças, você, marido, não chega em casa e diga assim: eu estou cansado. Você que fica em casa o dia todo sem fazer nada, então, como sem fazer nada? Ficar cuidando de uma criança e duas é não fazer nada? Fique para ver o que vai acontecer. O estresse. Então, marido e esposa devem trabalhar juntos dentro de casa, um ajudando o outro. Está na hora de terminar, irmãos. Termino dizendo que uma casa que tem amor, e que esse amor é expresso em palavras, em olhares, as crianças ficam felizes. Meus pais foram pais cristãos, muito fiéis e muito trabalhadores, mas eles falharam num ponto. Eu nunca os vi abraçados. Eu nunca vi o meu pai de mão dada com a minha mãe, nunca. Meu pai dá um beijinho na minha... nunca. Eu cresci com esse padrão de lar, e custou muita lágrima para minha esposa, me ensinar outro padrão de lar, de marido e esposa que se abraçam, que se beijam, que são carinhosos um com o outro. Isso custou muitas noites de lágrimas para ela, porque eu não fui ensinado assim. Qual é o tipo de lar que nós estamos ensinando para os nossos filhos, irmãos? Termino dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O lar nos foi dado para preparar a nossa família para a volta de Jesus. Se nós chegarmos na volta de Jesus sozinhos, dizendo, como alguém que escala um pico e chega sozinho lá em cima no pico e diz: ah, finalmente cheguei, e olha para trás, chegou como? Sozinho. De que vale, irmãos? De que vale chegar sozinho no céu e olhar para trás? Perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu tudo. Dificilmente alguém vai chegar sozinho no céu, irmãos. É mais fácil chegar no céu com a família. Com a família. Porque Jesus vai perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? E você vai responder o quê? Ah, não deu para cuidar deles, não tive tempo, trabalhei demais. Então, o meu apelo nesta manhã é de Josué capítulo 24, verso 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Que na volta de Jesus você possa ter essa alegria de apresentar sua família para Jesus e sermos arrebatados para o céu. Jesus virá muito em breve, irmãos. Muito em breve Ele virá e nos levará para o céu. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Nós queremos orar neste momento pelas famílias. Como vocês estão? Tem um hino final? Tem, não é? Então eu quero fazer uma oração com vocês, depois de cantarmos o hino final. Vamos ficar em pé para esta oração. Pai querido que estás nos céus, como pais fracos, frágeis,
mães fracas e frágeis, pecadores como somos, o Senhor nos confiou uma missão tremenda, uma missão acima do que nós podemos sozinhos, Pai. O Senhor nos colocou nas nossas mãos filhos e filhas, crianças, para serem ensinadas e educadas para Jesus. Nós precisamos da Tua graça, Pai. Todo pai, toda mãe que está aqui estão demonstrando publicamente que precisam da Tua graça para educar os filhos para o Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor Jesus volte logo nos buscar, mas que antes o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, e que o Senhor Jesus habite na nossa casa, e que o Senhor Jesus arranque fora da nossa casa, jogue fora da nossa casa tudo que promove o reino das trevas, e que exista dentro da nossa casa, dentro da nossa cozinha, dentro da nossa geladeira e na nossa televisão somente coisas que promovam o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Volte logo, Jesus. Em Teu nome pedimos e agradecemos. Amém. Amém.